A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos invocar a proteção de São Miguel Arcanjo, pedindo sua intercessão pelo Brasil, pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa Leão XIV, por todo o clero, pela conversão dos pecadores, pelos nossos familiares, por nós e por todas as nossas intenções. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Leitura do livro completo de Ageu, capítulo 1. Primeiro oráculo. No segundo ano do reinado de Dario, no primeiro dia do sexto mês, a palavra do Senhor foi-me dirigida pelo profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, nestes termos. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não é ainda chegado o momento de reconstruir a casa do Senhor. E a palavra do Senhor foi transmitida pelo profeta Ageu. É então o momento de habitardes em casas confortáveis, estando esta casa em ruínas? Eis o que declara o Senhor dos Exércitos. Considerai o que fazeis. Semeais muito e recolheis pouco, comeis e não vos saciais, bebeis e não chegais a apagar a vossa sede. Vestis, mas não vos aqueceis, e o operário guarda o seu salário em saco roto. Assim fala o Senhor dos Exércitos, refleti no que fazeis. Subi a montanha, trazei madeira e reconstruí a minha casa. Ela me será agradável e nela serei glorificado. Oráculo do Senhor. Esperastes uma abundante colheita, e essa foi magra. Dissipei com um sopro o que queríeis armazenar. Por quê? Oráculo do Senhor. Porque minha casa está em ruínas, enquanto cada um de vós só tem cuidado da sua. Por isso, o céu negou o seu orvalho e a terra, os seus frutos. Sequei terras e colinas, trigo, mosto e óleo, todo o fruto da terra, homens e animais, tudo o que produz o trabalho de vossas mãos. Zorobabel, filho de Salatiel, com o sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e todo o resto do povo ouviram a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras que lhes dirigiu o profeta Ageu por parte do Senhor. E todo o povo temeu o Senhor. Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo o mandato que ele tinha recebido do Senhor. Estou convosco, oráculo do Senhor. Então, o Senhor inspirou coragem a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, bem como a todo o resto do povo. Todos puseram-se a trabalhar na construção da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus.
aos 24 dias do sexto mês. Capítulo 2. Segundo oráculo. No segundo ano do reinado de Dario, no 21º dia do sétimo mês, a palavra do Senhor fez-se ouvir por intermédio do profeta Ageu, nestes termos: Fala ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e ao resto do povo. Haverá alguém entre vós que tenha visto essa casa em seu primeiro esplendor? E em que estado a vedes agora? Tal como está, não parece ela insignificante aos vossos olhos? Todavia, ó Zorobabel, tem ânimo, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem todos vós, habitantes da terra, diz o Senhor. Mãos à obra. Eu estou convosco. Oráculo do Senhor dos Exércitos. Segundo o pacto que fiz convosco quando saístes do Egito, meu espírito habitará convosco. Não temais, porque isso, diz o Senhor dos Exércitos, ainda um pouco de tempo e abalarei céu e terra, mares e continentes, sacudirei todas as nações, afluirão riquezas de todos os povos. E encherei de minhas glórias essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, oráculo do Senhor dos Exércitos. O esplendor dessa casa sobrepujará o da primeira, oráculo do Senhor dos Exércitos. Sim, farei reinar a paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Terceiro oráculo. No segundo ano do reinado de Dario, no 24º dia do nono mês, a palavra do Senhor fez-se ouvir pelo ministério do profeta Ageu nestes termos. Isto diz o Senhor dos Exércitos: propõe aos sacerdotes essa questão. Suponhamos que um homem traga na orla de sua veste carne consagrada. Se ele tocasse com essa veste o pão, ou o guisado, ou o vinho, ou o óleo, ou qualquer outro alimento, porventura, se tornaria santo tal objeto? Não, responderam os sacerdotes. Mas suponhamos, replicou Ageu, que alguém esteja manchado por ter tocado um cadáver. Se ele tocar qualquer dessas coisas, ficará ela impura? Sim, ficará impura, responderam os sacerdotes. Então Ageu retomou a palavra e disse: Assim é esse povo, assim é essa nação diante de mim, oráculo do Senhor. Assim também é o trabalho de suas mãos. Tudo o que me oferecem ali está manchado. Prestai toda atenção, pois, a partir de hoje e para sempre, antes que se começasse a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, que vos acontecia? Um feixe de trigo do qual se esperava 20 medidas de grãos, não dava mais que 10. Uma cuba de vinho de 50 medidas não dava mais que 20. Mandei ferrugem, mangra e saraíva para destruir o trabalho de vossas mãos. E não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Prestai toda atenção no que vai acontecer a partir deste dia, a partir do 24º dia, no nono mês, dia em que foram lançadas as pedras de fundamento da casa do Senhor. Prestai toda a atenção. Vede se o grão falta ainda nos celeiros, se a vinha, a figueira, a romanceira e a oliveira continuam improdutivas, porque a partir deste dia derramarei a minha bênção. Quarto oráculo. A palavra do Senhor foi-me dirigida segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, nestes termos. Vai ter com o governador de Judá, Zorobabel, e dize-lhe: abalarei o céu e a terra.
Derrubarei o trono de todos os reis, aniquilarei o poder das nações. Destruirei os carros e suas equipagens, cavalos e cavaleiros cairão, e eles se matarão mutuamente a golpes de espada. Naquele dia, oráculo do Senhor, eu te tomarei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, oráculo do Senhor, e te conservarei como te conserva um sinete, porque a ti que escolhi, oráculo do Senhor dos Exércitos. Vamos começar agora a leitura dos Salmos. Neste momento, eu vou acompanhar a ordem que está escrito na Bíblia, da Ave Maria. Quem estiver acompanhando na Bíblia vai entender o que eu estou falando. Quem não estiver vai achar que eu estou lendo tudo fora de ordem. Mas eu estou acompanhando o que está escrito na ordem que está na Bíblia Ave Maria, tá bom? Que é a mesma ordem que está também na Bíblia Nova Jerusalém. Porém, a numeração das duas Bíblias é diferente, mas a ordem é a mesma. Dito isto, Salmo 115, do texto do hebraico. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai glória, por amor de vossa misericórdia e fidelidade. Porque diriam as nações pagãs: onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe apraz. Quanto a seus ídolos de ouro e prata, são eles simples obras da mão dos homens. Têm boca, mas não falam, olhos e não podem ver. Têm ouvidos, mas não ouvem, nariz e não podem cheirar. Têm mãos, mas não apalpam, pés e não podem andar. Sua garganta não emite som algum, semelhantes a eles sejam os que os fabricam e quantos neles põem sua confiança. Mas Israel, ao contrário, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Araão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que o temem, o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos dará a sua bênção. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Araão. Abençoará os que temem ao Senhor, os pequenos como os grandes. O Senhor há de vos multiplicar, vós e vossos filhos. Sede os benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. O céu é o céu do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos de Adão. Não são os mortos que louvam o Senhor, nem nenhum daqueles que descem aos lugares infernais, mas somos nós que bendizemos o Senhor, agora e para sempre. Salmo 114. Libertação de um perigo de morte. Aleluia. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a voz de minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, no dia em que o invoquei. Os laços da morte me envolviam, a rede da habitação dos mortos me apanhou de improviso. Estava abismado na aflição e na ansiedade. Foi então que invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, salvai minha vida. O Senhor é bom e justo, cheio de misericórdia, nosso Deus. O Senhor cuida dos corações simples. Achava-me na miséria e ele me salvou. Volta minha alma à sua serenidade, porque o Senhor foi bom para comigo.
pois livrou-me a alma da morte, preservou-me os olhos do pranto, os pés da queda. Na presença do Senhor continuarei o meu caminho na terra dos vivos. Salmo 115. Hebraico, continuação do salmo anterior. É a segunda parte do 115. Conservarei a confiança ainda quando podia dizer: em verdade sou extremamente infeliz. Em meu pavor eu dizia: o homem é um apoio falaz, mas que poderei retribuir ao Senhor por tudo o que ele me tem dado? Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor, e na presença de todo o seu povo. É penoso para o Senhor ver morrer os seus fiéis. Senhor, eu sou o vosso servo, filho de vossa serva. Quebrastes os meus grilhões, irei oferecer-vos um sacrifício de louvor. Invocando o nome do Senhor, cumprirei os meus votos para com o Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no teu recinto, ó Jerusalém. Salmo 116. Louvor universal. Aleluia! Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai-o todos os povos, porque sem limites é a sua misericórdia para conosco, e eterna a fidelidade do Senhor. Salmo 117. Canto litúrgico de ação de graças. Aleluia! Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Diga, casa de Israel, eterna é a sua misericórdia. Proclame a casa de Araão, eterna é a sua misericórdia. E vós que temeis o Senhor, repeti, eterna é a sua misericórdia. Na tribulação invoquei o Senhor. Ouviu-me o Senhor e me livrou. Comigo está o Senhor, nada temo. Que mal me poderia ainda fazer um homem? Comigo está o Senhor, meu amparo. Verei logo a ruína dos meus inimigos. Mais vale procurar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Mais vale procurar refúgio no Senhor do que confiar nos grandes da terra. Ainda que me cercassem todas as nações pagãs, eu as esmagaria em nome do Senhor. Ainda que me assediassem de todos os lados, eu as esmagaria em nome do Senhor. Ainda que me envolvessem como um enxame de abelhas, como um braseiro de espinhos, eu as esmagaria em nome do Senhor. Forçaram-me violentamente para eu cair, mas o Senhor veio em meu auxílio. O Senhor é minha força, minha coragem, Ele é meu Salvador. Brados de alegria e de vitória ressoam nas tendas dos justos. A destra do Senhor fez prodígios. Levantou-me a destra do Senhor, fez maravilhas a destra do Senhor. Não hei de morrer, viverei para narrar as obras do Senhor. O Senhor castigou-me duramente, mas poupou-me a morte. Abri-me as portas santas, a fim de que eu entre para agradecer o Senhor. Essa é a porta do Senhor, só os justos por ela podem passar. Graças vos dou porque me ouvistes e vos fizestes meu Salvador. A pedra rejeitada pelos arquitetos,
tornou-se a pedra angular. Isso foi obra do Senhor. Ele é um prodígio aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Seja para nós dia de alegria e de felicidade. Senhor, dai-nos a salvação, dai-nos a prosperidade, ó Senhor. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós vos bendizemos. O Senhor é nosso Deus. Ele fez brilhar sobre nós a sua luz. Organizai uma festa em profusão de coroas e cheguem até os ângulos do altar. Sois o meu Deus, venho agradecer-vos, venho glorificar-vos. Sois o meu Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E agora a nossa jaculatória indulgenciada. E a jaculatória de hoje será: Viva o Sagrado Coração de Jesus! Viva o Coração Imaculado de Maria! Vou repetir? Viva o Sagrado Coração de Jesus! Viva o Coração Imaculado de Maria! Última vez. Viva o Sagrado Coração de Jesus! Viva o Coração Imaculado de Maria! Por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser.